Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, começa agora mais um Associativismo e Cooperativismo. E olha, no programa de hoje nós vamos falar sobre os principais projetos, atuação parlamentar e também os desafios para Francisco Beltrão na visão do vereador Ronaldo Bisotto. Ele que é o nosso entrevistado no programa de hoje e vai falar sobre vários temas conosco. Fique conosco, a gente volta no instante. FUBRA sempre com você. Na FUBRA você encontra tudo o que precisa para a sua casa, com preços e condições imperdíveis. Móveis, eletrodomésticos, som e imagem e muito mais. Na FUBRA é fácil de chegar e estacionar. Telefone do WhatsApp 3905-1800. Trevo da Alvorada, saída para Cascavel. Vem pra a FUBRA, sempre com você. Estamos dando início a mais um programa aqui na tela da TV Beltrão e toda semana trazemos até você, telespectador, uma série de assuntos e temas ligados a associações, a cooperativas, entidades, empresas privadas aqui do nosso município e agora, esporadicamente, também falando sobre a questão política. Nossa ideia é sempre trazer aqui e mostrar um pouco do trabalho feito pelos vereadores de Francisco Beltrão. Nesta semana, a nossa entrevista é com o Ronaldo Bisotto, ele que é vereador de primeiro mandato. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, Bisotto. Obrigado a você, obrigado à TV Beltrão, que abre as portas sempre, valorizando as pessoas, valorizando o associativismo, essa parte que movimenta muito a nossa cidade, a cidade de Francisco Beltrão. Então a gente fica muito feliz, fica alegre quando as pessoas valorizam a nossa gente, valorizam pessoas aqui que vêm produzir, que vêm demonstrar aqui sempre o seu trabalho. Bacana. Ronaldo, você já tem uma caminhada aqui no nosso município, uma atuação bem importante, mesmo antes de ser eleito vereador, né? Já passou aí pelo crivo de uma eleição a deputado também, mas ainda eu acho que tem muita gente que não te conhece ou não conhece bem a tua história. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco de quem é o Ronaldo Bisotto. Vamos lá, eu sou nascido aqui em Francisco Beltrão, no interior, na localidade, na cabeceira do Rio do Mato, aqui muito próximo. Meus avós vieram do Rio Grande do Sul em 1952 e se instalaram ali, residiram ali, e nossos pais permanecem até o dia de hoje, nós permanecemos até hoje na cidade de Francisco Beltrão. Tenho 42 anos, sou pai de 3 filhos, uma moça já, né, uma jovem com 18 anos, vai fazer agora em abril, já está em Assunção, no Paraguai, vai cursar medicina lá. Tenho 2 filhos, o Samuel e o Ronaldo Júnior. Sou casado. Toda essa minha trajetória, fui sempre, quando eu saí do sítio, da roça, para vir para a cidade, a gente sempre vem com aquele objetivo de crescimento. E quando terminei, na época era contabilidade do Mário de Andrade, até eu brinco com a professora Helenira, às vezes, que é a presidente do nosso partido, eu falo para ela, quem diria que um dia a gente fosse se encontrar nas fileiras da política. E ela era professora de contabilidade no Mário de Andrade, na época, isso em 95, 96, 97 e assim sucessivamente. E me formei em contabilidade, sou formado em administração e fiz uma gestão pública e sou pós-graduado em gestão pública. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo, que a gente vem fazendo. Então conheço a cidade de Francisco Beltrão, do tempo que a gente podia pedalar nas ruas aí super tranquilo, porque até os veículos eram um número muito reduzido. Claro que o crescimento ele é de fundamental importância, ele é bom, ele fomenta toda uma cidade e a gente tem sempre essa ambição do crescimento, isso na nossa vida, e não é diferente na cidade. Nós, enquanto hoje fazemos parte da política, da parte pública, nós sempre buscamos esse crescimento
da nossa cidade, em todas as áreas, seja econômico, seja na área da saúde, na área da educação, na segurança pública, no transporte, nas melhorias. A gente sempre está buscando essa transformação. E a gente vê a nossa cidade, por sinal, muito bem cuidada, muito bem zelada. Tem os seus problemas, tem as suas declinações, mas no modo geral nós vivemos numa excelente cidade. Legal. Beltrão, inclusive, né, eu acho que é importante citar, a gente está batendo aí 100 mil habitantes, provavelmente neste ano já vamos chegar a essa marca, e a cidade consegue manter vários aspectos assim da vida mais tranquila, mais interiorana. Mais cautelosa, né? Cara, olha os nossos índices de segurança, por exemplo, né? São maravilhosos. Uma cidade de porte. Que continuem dessa forma, mas isso se faz jus ao quê? A uma sociedade ordeira, pessoas ordeiras. Isso se faz jus a uma polícia hoje que nós temos, uma polícia militar, polícia civil, as forças de segurança hoje do nosso município, de uma forma que trabalham muito a nosso favor, cuidam da nossa cidade. A gente vê a polícia fazendo ronda a todo momento e com certeza isso precisa se expandir. A gente tem projetos, planos, claro, para o futuro, para que também isso venha se expandir e a gente possa cuidar ainda mais. Aquilo que você falou, e eu vou um pouquinho além. Vamos lá. Eu até digo que eu acho que esses números aí a gente até precisava rever, porque para mim a cidade já passou dos 100 mil habitantes, sabe? E quando a cidade dá esse ciclo, dá essa virada, a gente pode ver outras cidades do porte aí de 100 mil habitantes que tem índices de homicídio, de latrocínios, de roubos qualificados muito maiores do que Francisco Beltrão. Mas, graças ao bom Deus, graças aí a todas as forças de segurança que visam isso, que trabalham em conjunto, que fazem uma situação, graças às forças políticas nossas, tanto a nível de estado quanto a nível municipal, que fazem um trabalho de mãos dadas, e a gente consegue ver isso de uma forma muito clara. Uma cidade que você pode liberar o teu filho para ele caminhar na rua, ele não vai ser assaltado. Onde que você já viu uma cidade com mais de 100 mil habitantes hoje, teu filho sair com o celular na mão, com a bolsa na mão? E nós, graças a Deus, e ao trabalho de todas as forças, a gente pode liberar os nossos filhos para caminhar na rua, tá lá com o celular teclando na rua. E outras cidades você já teria ficado sem o telefone, né? Viu, Ronaldo? Já que estamos nessa pegada, nesse tema, eu queria até te pedir o que você vê, né? A tua experiência como beltronense e nos últimos anos como vereador também, o que você vê que são os principais desafios de Beltrão para o futuro, né? A gente está em ano eleitoral aí, né? Provavelmente vai ter mudança, né? de governo, a gente vai para as urnas escolher nossos governantes. O que você vê que deve ser prioridade aí para quem for o próximo prefeito de Beltrão, as próximas autoridades aí do nosso município? Olha, o que eu vou falar aqui não quer dizer que não seja bom. Eu costumo sempre fazer um paralelo da nossa casa com a administração de um município, de um estado, ou até mesmo da nossa nação. Na nossa casa, normalmente final de ano, início de ano, o que a gente faz? A gente vai projetar. Esse ano eu quero trocar meu automóvel, esse ano aqui eu quero comprar uma motocicleta do meu sonho, eu quero fazer uma ampliação na área de festa, não é mais ou menos nessa balizando. No município não é diferente, todo gestor, ele visualiza, peraí, quero fazer uma ampliação na área da educação, quero construir mais CMEs, eu quero construir uma ampliação, por exemplo, numa UPA, eu quero pegar a parte hoje da segurança pública, que a gente falou que é muito boa, mas eu quero melhorar ela ainda, né? A gente tem alguns roubos, a gente entende que às vezes são pessoas que são dependentes, mas que fazem esses roubos de fio, de cobre, essas questões, que talvez se a gente tivesse uma guarda municipal, por exemplo, para dar essa sustentação para a polícia militar, com as forças de segurança, talvez a gente iria diminuir, fazendo ronda nos parques, que nós temos hoje muitos parques, fazendo ronda hoje nos colégios, dando essa estruturação. Então, a gente vê o que? Parte hoje do agro precisa muito. Nós tínhamos lá no passado um trator muito pequeno, uma plantadeira muito pequena. Hoje não.
A tecnologia chegou, e não chegou apenas para a cidade, ela chegou lá no campo também. E quando a tecnologia chegou lá, o agricultor que tinha um trator, ele comprou um outro maior, a plantadeira que era lá, sei lá, 8 linhas, 10 linhas, hoje é 20, é 30. E o que nós temos de problemas com isso? As pontes, os bueiros, as estruturas de estrada hoje não comportam mais o peso do transporte que é produzido, e que bom que o agro está produzindo. Nós temos a bacia, uma das maiores bacias leiteiras hoje, nós temos aí a questão da avicultura hoje, muitos aviários, nós temos a Sadia, a BRF, né, aqui em Francisco Beltrão. Então nós temos uma demanda muito grande hoje para a questão do agronegócio. Nós temos aí a questão hoje do ICMEIs. Por que as pessoas dizem assim, pá, mas a prefeitura não faz mais nada, a gestão pública hoje não está fazendo nada? Não, nós chegamos num ponto tão bom, Leandro, hoje, dentro da área da educação, que os ICMEIs hoje do município, eles estão de igual para igual com a parte privada. Então, por que é que eu vou pagar o privado se eu tenho o mesmo trabalho, o mesmo serviço, eu tenho um lanche de qualidade, eu tenho professores capacitados tanto quanto lá na privada? Por que é que eu vou pagar se eu tenho esse serviço disponível na parte pública hoje? Então, isso vai ter que ser cuidado de uma forma muito tranquila e de uma forma com um olhar muito especial, para que aquilo que a gente tem, a gente venha melhorar, que é o quê? A expansão do ICMEIs, o melhoramento, por exemplo, hoje nós temos os postos de saúde, nós temos a UPA, nós temos o 18 horas, nós temos o Hospital São Francisco. Eu estive essa semana com o prefeito no Hospital Intermunicipal e quero aqui, me permita, que as pessoas vão lá conhecer o que está ficando aquilo, sabe? É algo de primeiro mundo, nós não vamos perder para o primeiro mundo em hipótese nenhuma. Porcelanato no chão, bacias de mármore, granito, forro em gesso, divisões em gesso. Cara, um hospital que vai ficar fantástico. E a gente precisa dar passos. Aquilo que você falou, nós não podemos mais ficar com uma estrutura hoje de 50 mil habitantes. Não, a nossa estrutura foi ampliada. A coleta de lixo hoje já está sendo melhorada com essa questão de terceirização, tenho certeza que vai melhorar muito. E a gente tem projetos também nessa questão da coleta do lixo, que é o que? Não colocar tudo isso no aterro, começar a fazer um trabalho também de cultura, de educação da população, que comece a se conscientizar, porque o que acontece? Nós vamos passar. Essa semana ainda eu falei para uma pessoa, eu falei, olha, o que a gente vai produzir, o que nós vamos deixar de melhoramento para o futuro? Para nós, porque nós vamos fazer parte do futuro também, mas para os nossos filhos, para as gerações seguintes. Então, hoje há um leque muito grande e vale aqui ressaltar, nós hoje temos um orçamento municipal de 500 milhões e para que a gente, o nosso município, pela nossa população, nós deveríamos ter 1/3 a mais desse orçamento. Nosso orçamento hoje deveria ser 700, 750 milhões. A gente conseguiria dar um tom para a nossa cidade de primeiro mundo. A nossa cidade hoje já está entre as melhores de se morar, de se residir, de viver a nível nacional. Nós, salvo engano meu, nós estamos entre as 20 melhores cidades escolhidas devido a tudo isso que eu estou te citando. E você imagina se nós conseguíssemos fazer com que o orçamento do município aumentasse na mesma proporção. Nós, pode ter certeza, nós teríamos aí uma cidade fantástica. Bacana, ou seja, muitos dos problemas, né, que Francisco Beltrão tem são advindos do próprio crescimento, da expansão da cidade, do município, e aí o poder público precisa estar atuando, resolvendo tudo isso. Olha só, gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Não saia daí. Indústria Alumínios Belmar. 49 anos em Francisco Beltrão, produzindo qualidade em utensílios domésticos. Agora, loja da fábrica junto com a indústria mais atacado com novo endereço. Rua Vicente Setembrino Palotim, 192, Padre Eurico.
A Belmar convida todos os clientes de Beltrão e região a conhecer a nova loja da fábrica. Tudo bem com você? Eu sou Williams Costa, corretor autorizado da HS Consórcio Francisco Beltrão, e quero te fazer um convite. Tire os teus sonhos do papel. 2024 é o ano que você pode comprar a tua casa própria, é o ano que você pode trocar de carro, dar o teu carro de lance, ou mesmo a compra do carro 0 km ou do caminhão. Nós temos as melhores opções em cartas de crédito. Como que funciona isso? Nos faça uma visita na nossa nova sede, Rua Rio Grande do Sul, número 1000, bairro Nossa Senhora Aparecida. Ou então faça uma simulação no nosso site, hsconsórcio.com.br. Também você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp 4699240920. Tire os teus sonhos do papel sem pagar juros, pagando a metade da parcela. É só na HS Consórcio. Can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do separate my love from you. You came to set up. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão. Destaque do ano, destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos. Rua Romeu Laro Vergman, 1018 Francisco Beltrão. Telefone está na tela. Ligue, confira ou entre no nosso site www.andreluizveículos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história Francisco Beltrão. André Veículos, você conhece, você confia. Estamos de volta na tela da TV Beltrão e nesta semana a nossa entrevista é com o vereador Ronaldo Bisotto. A gente está conversando um pouco sobre a atuação parlamentar do vereador, mas também falando sobre o futuro de Francisco Beltrão, sobre projetos. Ronaldo, eu queria que você falasse, inclusive, sobre uma proposta tua bem importante, eu acho que de valorização do agronegócio, vamos dizer assim, de Francisco Beltrão, né? Qual que é o teu entendimento e o que você elaborou e apresentou aí para a Câmara? Olha, nós, em conversa com o presidente da Sociedade Rural, Cláudio Borges, por sinal, quero aqui mandar um abraço para ele e dizer do trabalho, da excelência do trabalho que ele faz e do empenho enquanto também secretário hoje do município de Francisco Beltrão, secretário de Aviação e Obras, onde ele desenvolve um trabalho fantástico com os recursos que ele tem, com a estrutura que lhe é dada, faz um trabalho magnífico hoje no nosso município. Em conversa com ele, que também é presidente da Sociedade Rural, a gente começou a dialogar em uma viagem, onde nós fomos até a cidade de Cascavel, no show rural. E nós voltando de lá, e a gente começou a entender o que Francisco Beltrão tem, quais são os pilares que mantêm essa cidade de pé. Então nós temos aí pilares que são, não que os demais não sejam, mas nós temos alguns pilares que eles são fundamentais para a nossa economia local, que é o quê? O comércio, a indústria, a prestação de serviço e o agro. E dentro do agro, que é mais ou menos o que nós já comentamos aí no bloco anterior, é buscar dar esse apoio para a questão do produtor, seja ele o produtor de leite, seja o produtor de grãos, do soja, do milho, do feijão, do arroz, enfim, do trigo, seja o produtor lá que está hoje com as matrizes na questão do suíno. Então a gente tem uma estrutura hoje do nosso município, que é um dos pilares que movimenta a economia do nosso município e é o agronegócio. E nessa conversa contigo que a gente tinha na viagem, no retorno, onde surgiu a ideia de se fazer um projeto de lei para dar essa demonstração para hoje o comércio, para a indústria, para os demais setores, que o agro também é fundamental, tanto quanto os demais setores, ou se não hoje em Francisco Beltrão, se tornando um dos principais puxadores da nossa economia local, devido a toda essa produção que nós temos. E na conversa nós dialogamos e criamos esse projeto de lei
que vai fomentar a Semana do Agronegócio, onde vão ser feitas ações para que a comunidade, para que a cidade de Francisco Beltrão, ela possa ter esse contato, como se produz. Porque às vezes é fácil, né? O jovem de hoje, ele vai lá, senta na mesa, está lá o feijão, está lá o arroz, né? Está lá o bife de suíno, ou de gado, ou frango. Mas aonde funciona toda essa cadeia? Como essa cadeia ela é fundamental nessa roda gigante para que a gente tenha uma economia de sucesso, uma economia cada dia mais crescente. E foi dentro dessa trajetória, dessa conversa, que nós chegamos a um acordo de construir. Então, vai ser feito ações, provavelmente junto com o show rural, ações que venham mobilizar a sociedade, mobilizar o produtor, mobilizar a pessoa que está aqui no meio, que é a pessoa que compra o produto, que vende um insumo, e também mobilizar o consumidor final, para que essa cadeia ela seja compreendida de uma forma como se olha, nós necessitamos, é um pedaço, é um órgão fundamental dentro desse corpo da economia, ele é um órgão fundamental para que a gente possa dar um passo adiante. Então foi dentro dessa linha, mais ou menos, que nós construímos isso, e vamos fazer ações integradas junto com a gestão hoje municipal, com o governo municipal, junto com a Câmara de Vereadores e a sociedade rural, visando delinear, abrir um pouco mais esse horizonte do agronegócio. Bacana. E é interessante observar que Beltrão tem uma produção agropecuária bem diversificada, né? Se tem desde o produtor rural pequeno que está lá na feira, né, levando lá verdura, legumes, se tem aquele granjeiro maior, né, hoje chamam empresário rural, né? O que produz em larga escala, o que Exatamente. Produz de uma forma dentro da sua, de uma forma menor, mas é a sua empresa, não deixa de ser a sua empresa. Exatamente. É o seu CNPJ que está produzindo, né? E é interessante a gente observar como tudo isso reflete na cidade também, né, Ronaldo? A gente até comentava, né, quando a safra está ruim, quando o preço está baixo, você vê uma pegada diferente também na cidade, né? Uma travada. Exato. A gente até aqui em off, antes das câmeras, né, a gente comentava que o agricultor produz, né, ele vai lá, compra um equipamento novo, o cara que vendeu o equipamento ganhou a sua comissão, o seu salário, ele vai trocar o seu automóvel, vai comprar a sua motocicleta, a pessoa que vendeu a motocicleta para ele vai pagar o aluguel, vai comprar o alimento no mercado, vai investir numa roupa, ou seja, ela faz parte dessa cadeia, dessa grande roda gigante que mantém a nossa economia de pé. E quando a gente entende, vê que a economia está um pouco balançada, e principalmente o agro está vivendo esse tempo, teve os seus tempos áureos aí, né? Nós tivemos um ano, talvez 2 anos atrás, momentos aí que o agro foi algo assim, de se ganhar o dinheiro, de fazer os seus investimentos. Nesse momento se diminuiu muito essa lucratividade que existia, se tornou um pouco mais pesado. Os investimentos em tecnologia, eles continuam, né, na compra dos insumos, na compra dos equipamentos, no investimento da tecnologia, mas não tem esse retorno para continuar esse investimento pesado que se faz. Eu tenho pessoas conhecidas minhas que tem um robô lá para fazer a extração do leite, tirar o leite, que custa R$1,5 milhão, 2 milhões. Então você vê, o cara investe na tecnologia e nesse momento ele está levando a empresa dele, que é a geração lá de leite, está levando de uma forma muito, né, o seu custo operacional e a lucratividade, eles estão e se igualaram. Mas e o investimento que ele fez? E se esse investimento está lá parcelado em forma de financiamento a longo prazo, porque ele fez o quê? Ele fez uma projeção que a longo prazo ele poderia investir R$2 milhões, R$1,5 milhão num robô, que aquilo teria o seu retorno. Mas nesse momento ele não está conseguindo. Como é que vai ser essa conjuntura lá na frente? Então eu vejo que isso começa a trazer um pouco mais de dificuldade dentro dessa roda gigante da economia. Mas eu espero que daqui a pouco se estabilize isso, e o agricultor, o agro, ele volte a ter a sua rentabilidade e volte a crescer.
Legal. Bacana essa fala do Ronaldo, até para valorizar. A gente acompanha um pouco, né, Ronaldo? Vê. Às vezes eu fico pensando muito na coragem que o pessoal precisa ter para investir no setor agropecuário, porque, veja bem, o produtor rural é o único que muitas vezes não consegue precificar o seu produto. Exato. No comércio, o dono do mercado, de uma loja, consegue fazer isso. Agora você produz a soja, você não sabe o quanto vai receber. O leite, então, nem se fala, né? Uma situação terrível aí dos produtores de leite. Mas, enfim, é momentâneo, o setor que vive de altos e baixos, e esse é um momento não muito favorável. Ronaldo, falando um pouco sobre a tua atuação parlamentar, né? Você como integrante da Comissão de Redação e Justiça, né? Queria que você falasse um pouco desse teu trabalho, né? Feito na Câmara ao longo dos três anos e poucos aí para trás. Então, as pessoas às vezes perguntam, mas o vereador vai lá 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, na segunda e na terça terminou o seu expediente e acabou. Não, a gente tem um trabalho com muito afinco. Eu praticamente todos os dias estou na Câmara de Vereadores, faço atendimento, faço visitas, acompanho obras. Há dias que a gente senta fechado mesmo para fazer acompanhamento de licitações, daquilo que foi licitado, aquilo que está sendo entregue, como está sendo entregue, os valores acordados, a questão de contratos. Então, o trabalho da vereança, ele é um trabalho que abrange muitas coisas. E vale aqui ressaltar, e eu acredito que com o tempo, não sei se vai ser daqui 5 anos, daqui 10, daqui 20, a gente possa realmente entender qual é a função do vereador. As pessoas nos procuram com as demandas e a gente está lá para ouvir as demandas, para projetar isso para o executivo, para criar projetos, sem sombra de dúvida. Porém, a função específica nossa seria sentar lá, avaliar as leis, se está sendo cumprido, se não está, por que não está sendo cumprido? É falta de orçamento? É falta de material humano? Qual é a situação que nós estamos vivendo? Não é uma epidemia, é uma dengue que está acontecendo e está fora de controle. Esse seria o trabalho nosso. O executivo manda os projetos, a gente senta, se debruça, estuda. Qual é o impacto que vai ter esse projeto? Qual é o impacto econômico para a cidade? Vou te citar aqui um exemplo que tramitou, que foi o financiamento das 500 casas populares lá, nossa. Qual é o impacto financeiro? E as pessoas não param para pensar nisso. Qual é o impacto financeiro que nós vamos ter nessa construção das 500 casas? Uma fila que nós temos hoje muito grande de pessoas que estão pagando aluguel. E aí nós temos hoje um dos maiores calo nosso hoje é o quê? O alto valor dos aluguéis na nossa cidade. Os imóveis supervalorizados. Nós temos uma cidade bacana, nós temos uma cidade bela, nós temos uma cidade bonita, nós temos uma cidade cuidada, nós temos uma cidade com segurança pública. Isso faz o quê? Faz com que as pessoas migrem para cá, para residir aqui em Francisco Beltrão, comprando os seus terrenos, alugando casa, apartamento, e isso é muito bom. Mas por um outro lado, faz com que o preço dos imóveis, a tendência deles esteja muito alto. Então, teve até uma pesquisa algum tempo atrás, nós perdimos o valor do metro quadrado aqui em Francisco Beltrão, na área central, perdi apenas para Curitiba. Nós estávamos à frente de Maringá, de Londrina, de Ponta Grossa, de Umuarama, que são também cidades com alto potencial. E isso fez com que o prefeito foi até indagado uma certa situação que ele estava na Câmara, por algum dos vereadores, e ele falou, eu vou fazer um projeto social sim, vou construir as casas sim, mas a partir do momento que eu entenda que a pessoa possa pagar pelo seu bem. E foi aonde aconteceu, nós financiamos 50 milhões, é um valor muito grande, porém esses 50 milhões vai fazer com que a pessoa vá lá pagar a sua casa, ela vai ter o seu lote, ela vai ter a sua casa. Hoje um aluguel qualquer na nossa cidade você vai pagar 500, 600 reais, 400 reais, é o mínimo que você vai pagar. Na casa popular, a pessoa vai pagar uma prestação de 250, 200, 250, máximo 300 reais de um imóvel que é dela. Ou seja, daqui a pouco é algo que está dentro do orçamento dela. Aí vamos andar um pouco mais agora. A pessoa, ela tem o seu imóvel, ela tem a sua casa. O que ela vai fazer? Isso vai oportunizar ela, talvez,
naquele valor que ela pagava o aluguel, ela vai comprar um veículo, ela vai comprar uma motocicleta, ela vai comprar uma televisão para sua casa, ela vai comprar um refrigerador, ela vai comprar um ar-condicionado. A economia local, ela vai se movimentar muito mais. Sem falar na construção propriamente dita. Né? Exato, a construção, o mercado. Aonde que as pessoas vão comprar material de construção para construir essas 500 casas? A empresa que ganhou a licitação, ela vai trazer lá para a cidade dela? Não vai, ela vai fomentar aqui, ela vai chegar nas empresas de materiais de construção, vai dizer, olha, eu preciso comprar X milhares de tijolos, eu preciso isso, preciso aquilo, preciso a cobertura. Então isso faz com que traga um aquecimento também dentro da construção civil, que é uma área que Francisco Beltrão tem sempre o seu valor, está sempre numa crescente, e agora não será diferente. Aí vai fazer o quê? Vai gerar mais mão de obra. O cara que era pedreiro, ele vai ter uma oportunidade, porque a empresa por si só ela vai ter que buscar essa mão de obra qualificada do pedreiro, do engenheiro, do arquiteto, do servente, do auxiliar. Ou seja, aí daqui a pouco vai ser lá a pessoa, o pintor que vai lá fazer a pintura, a casa de tinta que vai vender a tinta. Ou seja, a economia nossa vai superaquecer de novo nessa área da construção civil. Então você vê que são investimentos que vêm para a nossa cidade, e isso tramita onde? Tramita pela Câmara de Vereadores. Aí você senta e no primeiro momento você toma um impacto. Espera aí, 50 milhões, mas esses 50 milhões retorna para o caixa do município. O município ele vai fazer essa ponte entre quem? O banco e a pessoa. Aí eu não tenho crédito para ir lá e sacar 50 mil, 60 mil para construir uma casa dessa, 100 mil talvez. O poder público vai fazer o quê? Ela fez essa ponte. Então, quando o prefeito Kleber nos apresentou esse projeto para a base da Câmara de Vereadores, nós, no momento, apoiamos sem restrições nenhuma. Quando chegou isso na Comissão de Redação e Justiça, automaticamente é um projeto que você precisa dar toda uma atenção especial, porque isso gera tudo isso que eu acabei de falar aqui para você e para os nossos amigos que estão nos acompanhando. E toda essa situação tramita por lá. Aí você tem um impacto. O primeiro impacto é o que? Município, 50 milhões. 50 milhões é 10% do nosso orçamento anual. Então isso, peraí, não vai fazer falta? Não vai fazer falta porque vai ter a carência. Quando chegar o momento de começar a fazer o pagamento, as próprias parcelas começam a ser amortizadas, o município só faz esse repasse. Então isso te dá uma tranquilidade na hora da votação, isso te dá uma tranquilidade na hora de você votar, na hora de você, passando pela comissão, de você dar esse aval e colocar lá, dizer, olha, eu sou favorável porque isso traz benefício para o município. Então, eu poderia aqui citar inúmeros outros projetos que tramitam, projetos também que são gerados pelos vereadores. Hoje é uma Câmara muito atuante, que gera muito trabalho hoje, tanto indicações. Se você pegar o primeiro ano, o primeiro e segundo ano foram assim explosivos, não que o terceiro ano aí não tenha sido, mas a gente começou a focar mais pontualidade. Antes a gente gerava uma quantidade muito grande de indicações. Primeiro ano, salvo engano meu aqui, nós tivemos 400 indicações, para você ter uma ideia. Nós tivemos mais de 300 requerimentos, tivemos 100 e poucos projetos do Executivo, tivemos 90 projetos do Legislativo. Então é um volume de trabalho e você precisa sentar e você precisa, esse passo, porque não é simplesmente eu vou votar porque é bom, ou porque é ruim, eu vou votar contrário porque é bom. Não, qual é o impacto disso? Qual é o impacto econômico? Qual é o impacto político disso? Qual é o impacto que isso vai gerar para a população, que é aonde a gente precisa pensar, sabe? Então, cada vez que a gente dá um passo, enquanto legislador, nós estamos avaliando uma pessoa, que é quem? Que é o Executivo. E isso precisa ser de uma forma muito tranquila, isso precisa ser muito pensado. Mas o vereador foi contrário ao aumento, o vereador foi favorável ao aumento, o vereador votou dessa forma. Não, mas você sentou para ouvir qual é a argumentação dele, por mais que ele faça a defesa do seu voto, a defesa em plenário, por mais que ele tenha esse diálogo, mas ele precisa também sempre estar atento. Qual é o impacto que isso vai causar
para as pessoas, para a população, que é o nosso foco sempre, né? Porque você tem sempre a cereja do bolo. Quem é a cereja do bolo? É a população. A gente sempre pensa, na hora de colocar a cereja, como é que a população vai entender e como é que vai ver isso. Então, esse é o objetivo, sabe? Como que todo esse trabalho vai se refletir, né, em benefícios em prol da sociedade de Francisco Beltrão. Gente, nós vamos para mais um intervalo e voltamos na sequência com o nosso programa. Não saia daí. Com os dias mais compridos, altas temperaturas, esse é o melhor momento para você começar o seu pomar, seja em pequena ou larga escala, seja em casa ou apartamento. E para isso, você pode contar com a Campo e Lavoura, a maior e mais completa agroveterinária da região. Aqui você encontra mudas frutíferas enxertadas de altíssima qualidade. Muitas delas já estão produzindo, encurtando o tempo até a colheita. E para facilitar a sua vida e aumentar a produção, nós temos uma linha completa para distribuição da água e sistemas de irrigação. Vem para Campo Lavoura você também! GNU Tecnologia Informática e Celulares, vendas e assistência técnica, reparos para celulares, computadores e notebooks, profissionalismo e segurança dos seus dados. Há mais de 20 anos em Francisco Beltrão, a solução completa para o seu computador e celular. Avenida General Osório, número 440, na Cango, em Francisco Beltrão, em frente à Cressol. Telefone 46-3055-1346. Você que está me assistindo, está com rinite alérgica, sinusite e tosse? Olha, um grande aliado, Naturite do Império Girassóis, é antialérgico, anti-inflamatório, não tem contraindicação, é um grande aliado para você e para a tua família ter saúde e qualidade de vida. O que é rinite e sinusite? É a inflamação das mucosas nasais, tecido que reveste internamente o nariz, bochechas e acima dos olhos. Afinal, o que o Naturite te faz? Desinflama as suas vias nasais, elimina as dores de cabeça, elimina a irritação, melhora a respiração e elimina a secreção. Então, olha só, um grande aliado para você que tem rinite alérgica e sinusite. Então, conheça o Naturite do Império Girassóis, natural puro, não tem contraindicação. E eu convido você para fazer uma visita no Império Girassóis. Estamos localizados na Rua Antonina 223, telefone 3527-3211 e também 9900-3926. E também temos loja virtual, pode acessar imperiogirassóis.com.br. Felicidade, saúde e bem-estar. Império Girassóis, uma família cuidando da sua família. Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo na tela da TV Beltrão e nesta semana a nossa entrevista é com o vereador Ronaldo Bisotto, ele que é um parlamentar de primeiro mandato aqui em Francisco Beltrão, beltronense, né, de nascimento, de criação, tem uma trajetória já aqui de envolvimento com a nossa sociedade e está falando um pouco sobre a tua atuação parlamentar e também sobre alguns projetos para o nosso município. Ronaldo, agora te pedi o seguinte, cara, a gente está no ano eleitoral também, né? Como que você está projetando, né, o teu posicionamento político, vamos dizer assim, né? Você já tem uma caminhada como vereador, já foi candidato a deputado também, né? Teve uma representação e uma identificação bem bacana com o pessoal aqui de Francisco Beltrão. Como que você está projetando a tua caminhada daqui para frente agora? Olha, o partido hoje, dentro do progressista, a gente tem muito claro que o progressista terá candidato ao executivo. Isso é fato, né? Inclusive, nas conversas que nós tivemos sempre com a nossa liderança a nível estadual, o deputado Ricardo Barros, enquanto nosso líder e orientador, a Maria Vitória, enquanto presidente do partido, a orientação e a decisão é que Francisco Beltrão tenha candidato ao executivo nesse ano de 2024. E o progressista aqui de Francisco Beltrão se organiza primeiro como partido, enquanto progressista, com os pré-candidatos à vereança, com os pré-candidatos que estão se dispondo dentro para concorrer ao executivo.
Então a gente faz o dever de casa, como a gente costuma dizer. Não adianta nós querer dar um passo maior. O primeiro momento é a gente acertar a base nossa, e a base nossa é o progressista. Num passo seguinte, a gente tem toda uma conversa com o grupo político de Francisco Beltrão, porque vale aqui lembrar, o progressista, hoje ele é base do governo do prefeito Kleber, do vice do Antônio Pedron, aonde faz parte dentro dessa caminhada, dentro dessa trajetória vitoriosa e de excelência, podemos dizer dessa forma, do prefeito Kleber. A gente entende que faz parte, tanto na administração quanto na vereança, dando esse suporte, que é aquilo que a gente comentou nos blocos anteriores. Ele gera alguns projetos que são fundamentais, que geram a nossa economia, e a gente dá essa base, essa sustentação para que esses projetos saiam do papel, se tornem realidade. Então, o Partido Progressistas hoje, em Francisco Beltrão, tem muito claro os seus objetivos e a sua trajetória. No momento certo, a gente vai se posicionar com o pré-candidato que lá for escolhido, mas esse momento é o momento dos diálogos, é o momento das conversas, é o momento do bastidor, é o momento de conversar com os demais partidos, com os demais presidentes, é o momento de conversar, nós enquanto vereadores, o presidente Tupi, nós conversarmos, fazer essa conversa dentro da Câmara de Vereadores, com os demais vereadores, mantendo esse bom relacionamento que o partido tem com o grupo político de Francisco Beltrão, que isso não se estabelece de hoje. Isso vem de uma caminhada, isso vem de anos, quando nós tínhamos lá o falecido Nelson Meurer. Então tem toda uma história, tem toda uma estruturação por detrás. O progressista, não, como a gente costuma dizer, não caiu de mudança dentro do grupo político, não é um aventureiro, não. O progressista sempre fez parte desse grupo e sempre fez parte dessa base de sustentação. Os governos que nós tivemos aí, Cordaço, Reichenbach, hoje o prefeito Kleber, lá atrás o próprio Nelson Meurer. Então é uma construção que o partido faz de longa data, e não será diferente nesse momento. Esse momento é o momento que nós vamos dialogar, é o momento que nós vamos sentar com as lideranças, é o momento que nós vamos buscar os empresários, conversar com os empresários, ouvir. Nós precisamos ouvir qual é a demanda da sociedade. A gente falou tantas coisas aqui no programa hoje, mas será que não existe algo mais que é uma demanda hoje social, que nós precisamos dar uma atenção especial e de repente colocá-la num plano de governo do grupo político, para que isso venha a se desenvolver no dia do amanhã? Então tudo isso é o momento da gente buscar agora. Então isso é o que o progressista está fazendo. Com relação à minha caminhada, em 2020 eu saí candidato a vereador. Logo após isso, dentro da minha construção, da minha caminhada, houve a questão e a oportunidade de eu ser candidato a deputado federal. A gente sabe da dificuldade, a gente sabe desse universo gigante que é uma caminhada para deputado federal, mas a gente entendeu que era o momento também de colocar o nome à disposição para que as pessoas entendessem que existia uma caminhada, existia uma trajetória, e existe ainda essa trajetória, essa caminhada, porém tudo um passo após o outro, um dia após o outro, e assim nós temos construído isso, tanto a nível municipal, tanto a nível de grupo político, quanto a nível estadual. Bacana, tá aí a projeção então do Ronaldo Bisotto, ele que é vereador de Francisco Beltrão. Acho que foi uma conversa bem produtiva, né, Ronaldo? Claro, com certeza. Olha, a gente aqui começa a dialogar, a conversar, a mostrar, e são números que empolgam, né? E a gente poderia aqui entrar, por exemplo, agora eu estou na comissão de finanças, e ontem nós tivemos os números apresentados referente ao último quadrimestre aí do governo municipal. São números expressivos, são números que te deixam feliz de você fazer parte desse momento único que Francisco Beltrão vive. E eu tenho certeza que poderíamos ter momentos tão bons quanto ou melhores do que esse, porque é tudo uma questão de trabalho, de grupo. Então nós temos aí um caminho aberto pela frente. Beleza. E esse é o Ronaldo Bisotto, ele que é vereador aqui em Francisco Beltrão. E aqui a gente agradece demais a disponibilidade, a parceria de estar aqui conosco no programa de hoje. A TV Beltrão está sempre de portas abertas, viu, Ronaldo, para a gente falar de bons assuntos principalmente, né? Eu acho que Francisco Beltrão em desenvolvimento, isso gera debate, assunto para vários temas aí, e a gente está sempre de porta aberta para discuti-los.
Muito obrigado a você que nos acompanhou aí de casa. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todo sábado, 12h30, e a reprise é na quinta-feira à noite. Um forte abraço e até a semana que vem. Olá, você que acompanha a TV Beltrão, começa agora mais um Memórias de Nossa Gente. Um quadro que semanalmente leva até você um pouco da história e da memória daqueles pioneiros, aqueles personagens que ajudaram a construir o desenvolvimento de Francisco Beltrão, um município que se aproxima já dos 100 mil habitantes. E nesta semana nós vamos conhecer um pouco mais da história do casal Névio Úrio e Bernadette Bernadon. A Bernadette é beltronense de nascimento e já o Névio está aqui há mais de 60 anos. Veio do Rio Grande do Sul para Francisco Beltrão. E foi na nossa cidade, onde ele escolheu para viver, para morar, que ele construiu uma bonita trajetória ligada ao ensino superior e também às atividades rotárias. É um pouco mais dessa trajetória do casal que nós vamos conhecer no programa de hoje. Da nossa cidade, em Campinas do Sul, município de Erechim, havia muitas pessoas que vinham para essa região aqui. A expansão, então, a partir de Erechim para o sudoeste e oeste do Paraná. Tinha até linha aérea, Erechim a Pato Branco, a empresa Sadia. E com isso despertou interesse do meu irmão, que nós fabricávamos baterias na época já, no interior. Ele veio montar então essa pequena fabriqueta aqui em Francisco Beltrão, em 60, em junho de 60. Como já começou a expandir bem, em 61, em abril, eu com 14 anos cheguei aqui para ajudá-lo. E como é que foi esse início aqui, trabalhar com bateria aqui em Beltrão, para o senhor? Foi um desafio, porque era uma região nova, um movimento fantástico e poucos recursos para, inclusive, para matérias-primas. Então tínhamos que ir a Curitiba ou São Paulo buscar essas matérias-primas. Mas com o tempo o Beltrão foi crescendo e partiu então mais tarde para outros empreendimentos, distribuição de produtos para pequenos fabricantes. E até que em 78, 79, colocamos na fabricação automática de placas de baterias e verticalizamos então a produção. Saiu então a bateria Úrio, ali onde está hoje, onde era o antigo Barro Preto ali, né? E posteriormente fomos para Marmeleiro, colocamos a empresa total, de transformação total dos produtos, a partir da sucata. E com isso, a partir dali então expandiu-se para então a Dourados, Mato Grosso do Sul, e também os irmãos mais novos para Cuiabá. E aqui no Sudoeste atendia o Paraná também? Como é que eram as vendas na época? No começo era regional, digamos, da região de Francisco Beltrão até Capanema, Realeza, Oeste Santa Catarina, Campo Herê, Palmasola, era regional. A parte, digamos, mais nacional, ou sul do Brasil, Mato Grosso, surgiu nos anos 80 só. Seu Névio, agora falando na educação, SESU. A história do SESU. Bem,
Nós acompanhamos a tentativa, acompanhamos as pessoas tentaram trazer a Francisco Beltrão ensino superior. E eu sei que em 69 convidaram aqui o Frei Matias, né, lá de Juí, um sociólogo famoso, muito inteligente, porque queriam colocar aqui então um curso superior. O Colégio Glória já estava construído, então iriam aproveitar então salas do Glória à noite. Mas o Frei Matias, Mário Osório Marques, ele ponderou que seria impossível, porque não havia pessoas capacitadas para ensinar. E em função disso também acabei estudando em Juí, porque quem trouxe o Frei Matias foi o Luiz Musato, que estudava lá. E mais tarde fui estudar em Juí também, na Fidene. E Frei Matias também repetiu essa história. Bem, as tentativas foram sendo feitas até que em 75, 77, o Severino Sartori, contabilista, que marcou Francisco Beltrão, era contador da prefeitura, e hoje o Teatro Municipal tem o nome da esposa dele, Eunice Sartori. Ele formou o projeto das faculdades de Beltrão, a Facibel, a de Pato Branco e, se não me engano, de Paranavaí. Coube então a Paranavaí e Pato Branco, Administração e Ciências Contábeis. Em Francisco Beltrão, escolheram Estudos Sociais e Economia Doméstica. Apesar de serem cursos para a época bons, mas não progrediram. Tanto que já no ano seguinte ia um ônibus de Francisco Beltrão para levar estudantes a Pato Branco. E aqui, logo depois, as aulas foram ministradas na sexta-feira à noite e sábados. E a luta continuou. Aí teve as tentativas de estabilizar a Facibel, que elas foi muito importante para Francisco Beltrão. E criou um corpo de docentes, professores muito importantes. Não vou citar nomes porque posso esquecer de algum, mas muitos professores que formaram a base para o ensino superior da cidade. E mesmo assim não saía Unicentro e outras universidades, até que por fim, em 97 por aí, a tentativa foi com a UniOeste. Mas mesmo assim, você tentava trazer cursos de Direito a partir de 94, 95, mas era só promessa. Até que em 98, o Ernie Hall, isso para ensino particular. O Ernie Hall foi voltar em Brasília, ele era membro do Comitê Nacional, e encontrou no aeroporto de Curitiba o Xixo. Não sei o nome dele certo, mas o Xixo hoje é da fabulosa Unibrasil de Curitiba. E o Xixo, colega dele, né? Monte um curso superior em Beltrão, comece com Direito. Arni voltou, foi na associação comercial, o Ciro Biavati era um grande líder até hoje, empresarial. Ele topou a parada e reuniu um grupo de professores e depois me convidaram e saiu o SESU com um projeto de Direito e mais 9 projetos de outros cursos. A Prefeitura de Francisco Beltrão está realizando mais um grande projeto de asfaltamento. Nesta etapa, estão sendo investidos R$25 milhões para asfaltar mais de 100 ruas em todas as regiões da cidade. Drenagem, asfalto, calçadas e mais qualidade de vida para a população. São investimentos preparando o futuro de Francisco Beltrão, a primeira cidade do Sudoeste que chega aos 100 mil habitantes. Prefeitura de Francisco Beltrão, o melhor daqui é a nossa gente.
Olá, eu sou a Camila, da Camila Borgesama da Íntima. Vocês já conhecem a nossa loja? Então vem comigo conhecer. Nós atendemos na Avenida Júlia Assis Cavaleiro, 390, dentro da Galeria Avenida, na Sala 1. Trabalhamos com a moda praia completa para toda a família, desde o tamanho bebê até os 54. Trabalhamos também com a linha fitness, modeladores e a lingerie a gente tem para todos os gostos, desde o básico até o sensual. E para completar, temos um cantinho sexy super discreto aguardando você. Vem nos fazer uma visita, estamos te esperando. A partir daí fomos avisar o prefeito, o Armir era vice-prefeito. E o prefeito ficou feliz e até reclamou que Beltrão tinha azar. Estava demorando para estadualizar a Facibel e ao mesmo tempo o Dr. Cândido da Unipar estava estudando a colocação dos campi dele, da Unipar, em Pato Branco. Estávamos em 5 em frente ao prefeito. Os 5 ao mesmo tempo disseram, inclusive eu, não vai a Pato Branco, traga Francisco Beltrão. Aí o Guilmar, o prefeito Guilmar, endoidou. Para lá, vocês estão criando aqui uma instituição e já querem trazer concorrência? Aí explicamos, não é isso, prefeito. Nós queremos que os jovens de Francisco Beltrão tenham a oportunidade de estudarem aqui e não irem longe, talvez muitos nem voltem mais para cá. Então, vindo ao Unipar, já soluciona muita situação aqui. Unipar. Na semana seguinte foram a Umuarama. O prefeito, o Terceiro Salvati, se não me engano, o Chico Spiller e o Célio Bonetti, marido de uma sócia daquela época aqui. A princípio, o Dr. Cândido nem quis atender. Acabou atendendo e disse, olha, não cabe um campus da Unipar em Francisco Beltrão. Me contaram que não cabe. O Guilmar tinha um dossiê embaixo do braço, umas 30 folhas, e que mostrava Beltrão como centro sudoeste, prática, inclusive de rodovias de acesso e mais população. E ele, mostrando aquilo para o Dr. Cândido, ele disse, opa, que história é essa aqui? Resultado, uma semana depois estava em Francisco Beltrão comprando então terreno para o campus da universidade. Então aí surgiu. Aí o CESUL também saiu. Retiramos 9 recursos. Ficamos só com direito. Ora, vindo do Unipar não havia necessidade. Mas outro detalhe, ao mesmo tempo que se fazia o processo de direito ao CESUL, o Dr. Elia Ferreschi, arquiteta, era projetista do MEC para fazer projetos de centros tecnológicos. Ela aceitou, ela e o deputado Nelson Meurer convenceram o Guilmar a trazer o Texel a Francisco Beltrão. E a Eliette começou a fazer o projeto junto para e passo com o direito, usando a mesma impressora, tudo. Enfim, saiu o CESUL, saiu o Texel, e sabe o que virou Texel depois? O TFPL. Então abriu campo, espaço para ver o TFPL. Então, esse superior nasceu assim um estopim da grande luta de grandes prefeitos de Beltrão, Antônio Cantelmo, João Arruda, Nelson Meurer, Guilmar Lopes, de tanto que se esforçaram para trazer o curso superior. E depois disso, a partir de 99, 2000, 2001, essas universidades, esses cursos superiores foram o divisor de águas no progresso de Francisco Beltrão. Família, como foi o seu Névio, jovem, muito jovem, que conheceu a sua esposa beltronense e hoje filhos, netos? Bem, nós morávamos onde hoje está o prédio da Úrio, aí, ao lado do Correio de Baixo. Aí. E o Sadir Bernardão morava na frente. Então, da janela, você via a janela da outra casa. E tinha, acho que 13 a 14 anos, começamos o flerte.
E lá, quando tivesse menos de 17 anos, ela e eu 23, casamos. Por quê? Tinha que morar em Curitiba e estudar, fazer faculdade, e primeiro contabilidade, terminar o curso de técnico em contabilidade no Bom Jesus, porque era o mais especializado na época, e depois também seguir a faculdade. Mas acabei fazendo só um ano na economia, na Paraná. E visitando meu irmão que morava em Palmeira de Missões, ele disse: tem uma faculdade fantástica aqui perto, em Juí. É a mais progressista, que mais ensina aqui no estado. A Prefeitura de Francisco Beltrão está realizando mais um grande projeto de asfaltamento. Nesta etapa, estão sendo investidos 25 milhões de reais para asfaltar mais de 100 ruas em todas as regiões da cidade. Drenagem, asfalto, calçadas e mais qualidade de vida para a população. São investimentos preparando o futuro de Francisco Beltrão, a primeira cidade do Sudoeste que chega aos 100 mil habitantes. Prefeitura de Francisco Beltrão, o melhor daqui é a nossa gente. Beltrão Tapetes, tatames, grama sintética, malotes, sacolas para condicional e tapetes automotivos personalizados com a marca da sua empresa. A Beltrão Tapetes conta com máquinas modernas, garantindo acabamento impecável e maior durabilidade para capachos e tapetes. Conheça a sandália anti-stress Vital Color. Beltrão Tapetes, fone 3524-1004. Na sexta-feira à noite, no sábado, fui a Juí, fiz a inscrição e passei lá, eram 100 vagas, filosofia, ciência e letra e também administração de empresa e contábeis. Passei em 42. E depois disso, mudei para Juí, para fazer em Juí, e lá estudei junto com o Dionísio da Silva, que hoje... Ele dava aula em Beltrão, Dionísio da Silva, na Glória, também na Nova Concórdia. Hoje eu considero o Dionísio da Silva, que tem uns 40 livros escritos, mora no Rio, um dos maiores filólogos do Brasil, que mais entende da origem das palavras. Então, estudei em Juí. Então, aí morava em Beltrão e fazia um curso de 15 dias, manhã, tarde e à noite em Juí, e ficava 45 dias em Francisco Beltrão fazendo pesquisas. A carga horária era a mesma de quem ficava lá. No entanto, o aproveitamento era muito grande. Então, a início foi feito assim. Então, depois disso, tive a primeira filha, a Eliana Cristina, que tem a filha chamada Bárbara, e a Bárbara tem a Betina, a minha bisneta, que vai fazer um ano que vem. E a Daniela, que casou com o Nasser Badawi, da Rio Branco Motos, que tem 3 filhos, o Isaac, o Guilherme. O Guilherme se formou médico em dezembro, o Isaac se forma este ano na Federal do Paraná. A Isabela, que está no intercâmbio de grupo, intercâmbio de jovens em Munique, na Alemanha. Ela tem 16 anos. E depois a Camila, que é hoje a diretora da divisão do Grupo Boticário, casada com o Fernando Trolese, e temos netos Gabriel, 13, e Júlia, com 8. E por fim o Hugo, casado com Letícia Tasca, que mora em Beltrão, meus netos João Francisco, 9, e Vicente, 6. Então essa minha vida familiar é esta, né? E temos o berço em Francisco Beltrão. Rotary na família Múrio. Bem, o Rotary eu vi chegar em Francisco Beltrão em 66. Aquele incentivo, aquela engrenagem. E tinha alguns professores e amigos integrantes desse grupo de 27 membros. E até colaborei no início nas promoções, né, como ajudante do professor Monareto, do Tercilo Salvati, entre outros. E só ingressei em Rotary em 78, 79, por causa da faculdade. De lá para cá,
eu já gostava de Rotary, é algo diferenciado. E só em 88, 89, 10 anos depois, eu assumi o cargo de presidente do clube. E antes disso fui secretário, fui tesoureiro, né, alguns cargos assim. O Rotary, ele dá a chance da gente servir e nos faz bem. Embora seja uma organização que você paga para trabalhar, ela nos dá muito retorno. É fundamental que o rotariano sirva de fato, através da sua experiência, através do seu conselho, do seu exemplo. E até atividades fora desse princípio básico que é serviços. E como presidente, eu sempre brigava, por que não tem outro clube em Beltrão? E como presidente, ousei propor o segundo clube em Francisco Beltrão. E fundamos, em 89 e 90, eu como presidente, o Francisco Beltrão Integração. 2 anos depois, já me colocaram a fundar o Francisco Beltrão Marecas. Aí já virei governador. E meu namara, né? Em 95, como governador, fundamos então o Francisco Beltrão Alvorada. Aí a sequência veio, o 5º, 6º, 7º, 8º. Aí veio o Cido Biavati, o Anguinone, o Braghini, e nos ajudaram a fundar, chegar ao 11º. E o Sérgio Bacetti fundou o 12º. Então temos 12 clubes, 450 rotarianos, a média é 38 rotarianos por clube. A média brasileira é 26. A média dos clubes, o total, é maior que o Brasil inteiro, E na família Ouro, aí então começou a entrar o Interact, o Hugo, Camila, fundador do Interact, aí vem a Bernadette, foi da SR, aí entra a Helena Cristina, a Dani como rotarianas, e por fim o Hugo, né, foi presidente do Francisco Beltrão Parque. E agora, logo tiver idade, então os netos também vão fazer parte do Interact. A Camila foi rotariana em Curitiba, no Rotary Clube de Curitiba Portão. Simplesmente, nos últimos 32 anos, eu dedico, não sou obrigado a fazer isso. Também não quero nenhuma vantagem com isso. Quase até a metade do meu tempo ao Rotary, aos projetos do Rotary. Diariamente eu trabalho nisso. Então, me faz bem. Eu agradeço ao Rotary e, mesmo que eu trabalhe mais 5, 10 anos para o Rotary, eu não vou pagar a minha dívida que tenho com ele, porque ter me dado a satisfação e assim, o prazer de ser rotariano. Seu Francisco Beltrão, sangue italiano. O senhor falando de Itália agora. Bem, a Itália tem uma ligação muito forte com o sul do Brasil. Para nós, especialmente no sul, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, aquele povo do Triveneto. Triveneto é o seguinte, começa em Verona, pega também o Trentino Alto Adige e até Pordenone, que é Friuli. E também o Bergamasco, que é a Lombardia, um pouco de Piemonte, que são os principais a origem dos imigrantes do sul do Brasil. Já para São Paulo e Rio, e foram mais, depois da questão da fim da escravidão, foram o pessoal do sul da Itália. Bem, a língua italiana, a vêneta, tem língua vêneta, entendido? E tem os dialetos vênetos. A língua vêneta tem que ser língua, porque foi durante 7, 8 séculos língua oficial da soberana Veneza, República de Veneza. E hoje se fala no Brasil italiano. Então, como italiano, até os 6, 7 anos falamos só italiano, na escola aprendíamos português. E depois, vindo para cá, nós deixamos de falar o nosso dialeto. E o que aconteceu? E ficamos uns 30 anos sem falar, porque era feio falar italiano.
E depois voltou os anos 80, 90, a onda de começar a voltar a viver as tradições, a cultura e a língua italiana, ou Vêneto no caso. Então, Francisco Beltrão é uma subcolônia daquela região do Alto Uruguai, que primeiramente os italianos foram colocados na região da Serra Gaúcha, e uma exceção lá para Vale Vêneto, em Santa Maria. Como o italiano não planta em moros, né? Nas moros planta-se ao máximo uva, azeitona, oliva e flores. E não tinha prática em plantar nos moros. E ficaram uns 20 anos, 25 anos, passando até fome. Aí Passo Fundo e Carazinho abriram as colônias, o território para criar novas cidades. E esses italianos daquela região, imigrantes, foram e fundaram essas cidades, como Erechim, Getúlio Vargas, Maximiliano, assim por diante, muitas cidades. Aí faltou terra novamente. Aí começaram a expandir o Paraná, anos 50, 60, 70. Então, se você vai aqui de Capanema a Chopinzinho, se eu vou ali, faço o trecho que é a rodovia Arnaldo Busato, em cada quilômetro eu encontro um ex-colega, um conhecido dos anos 60 e 70. Então, de fato, a italianidade ela é muito importante. E temos aqui em Francisco Beltrão bons recursos para isso. Tínhamos o Circo Italiano, foi fechado, vamos reabri-lo. Eu também represento aqui no Sudoeste o corpo de apoio, né, à rede consular honorária da Itália. E tento trabalhar um pouco o que posso com isso e recomendo que todos os descendentes busquem a cidadania italiana. A Itália pede isso porque está se tornando, dentro da Itália, está quase diminuindo o índice de italianos e aumentando o índice de não italianos. Não é nada contra o estrangeiro, mas é que se perde a cultura, fica complicado. Seu Nélio, a TV Beltrão agradece a sua disponibilidade e agora uma mensagem sua também. Rui, eu quero agradecer a oportunidade de fazer algumas considerações sobre Francisco Beltrão, sobre o nosso estado aqui. E novamente quero dizer que nós devemos muito a Francisco Beltrão, que nós nos transformamos a cidade, aliás, a cidade nos aceitou e nos deu assim o apoio necessário para pelo menos ter algum progresso, né? E agradeço a TV Beltrão, a você, pela oportunidade. E sempre que precisar da gente, do SESUL, conte com a gente. Muito obrigado. E esse foi mais um Memórias de Nossa Gente, o quadro que toda semana leva até você, telespectador, um pouco da história e da memória de pioneiros, de personagens que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigado e até a semana que vem. Olá, então, sou o Ademir, proprietário da Espectro Palmasola, empresa que atua no ramo de energia fotovoltaica há anos no mercado, uma das pioneiras. E como a empresa já vinha trabalhando com sustentabilidade, surgiu uma oportunidade até para a gente trazer para os nossos
clientes, parceiros, a nossa região em si, trabalhar com o projeto de créditos de carbono, trabalhar com a certificação das propriedades. Nesse projeto, a gente vai até as propriedades, a gente faz todo o checklist da propriedade, faz a certificação dela através de tudo o que possui na propriedade que vai gerar créditos de carbono. Alguns exemplos: placas solares, plantio direto, abelhas, área de preservação permanente, entre outros. Minha pergunta é: o gás carbônico é bom, é ruim? Minha dúvida que eu tenho é o gás carbônico. O gás carbônico ele funciona assim: a empresa lá na cidade, para fazer a produção normal dela, que ele produz lá na indústria, geralmente ela emite esse CO2, esse gás, né? E o senhor, com a atividade que o senhor tem aqui na propriedade, plantio direto, reflorestamento, as áreas de EPP, reserva legal, tudo isso captura o gás do ambiente, entendeu? E isso gera um crédito para o senhor, entendeu? Aonde o senhor vai ter X créditos para o senhor vender para essas empresas que estão poluindo lá. Hoje em Palma Sola e região aí a gente está trabalhando com uma franquia nova, está chegando aí na região, está fazendo um trabalho já em várias propriedades, né, e a gente espera que esse número aumente e que esses produtores possam também estar ganhando dinheiro com o projeto aí no mercado de carbono para vender esses créditos, né, para as empresas que a própria associação faz todo um procedimento de auditoria, né, para saber o quanto que essa empresa ela emite de gases poluentes. Então, a gente sabendo quanto ela emite e a quantidade que ela necessita de compra, a gente faz a intermediação de venda e o produtor recebe esse dinheiro na conta dele. Olá, tudo bem? Sou o André da André Luiz Veículos, mas eu quero falar para você do dia a dia. Dia a dia, como é que está seu dia a dia? Como é que está o seu dia de hoje? Como é que vai ser o dia de amanhã? Como é que está o seu agora? Quando você acorda pela manhã, você prepara para o seu dia? Você vê que o seu dia está começando e algo já tirou tua paz. O inimigo já te derrubou. Você já perdeu o teu dia, mas você acha que perdeu. E pela graça de Deus, eu quando começo o meu dia e algo já quer me importunar, já quer me tirar minha paz, eu oro e peço a Deus que renove minhas forças para estar nesse dia, vivendo esse dia. Por que eu digo? Hoje a gente está vivendo dias de luta. A gente já sai de manhã pensando que o dia não vai ser bom. Não pode fazer isso. Você já tem que sair de manhã com a graça da sua vida, lembrar que você está vivo, que você está presente aqui na terra, porque a graça de Deus te deixou. E você tem que analisar que o teu dia tem que ser bom. Por mais que ele já começa com algo que aconteceu, que quer que não seja bom, você tem que lutar para ele ser bom. Lutar como? Resolver, orar, pedir a Deus que te dê sabedoria, entendimento. Por que eu falo pedir a Deus? Porque eu não faço nada do meu dia sem pedir a Deus, sem clamar a Deus, sem orar a Deus. Porque eu não tenho toda essa força. Sem Deus eu não sou. Eu sou mais fraco. Eu fico fraco. E quando eu estou com a graça de Deus, com fé em Deus, eu venço mais um dia. Eu vou descansar, eu vou pular, eu vou dormir bem. Por quê? Porque Deus estava comigo, está comigo, vai dormir essa noite comigo, e amanhã vai acordar comigo novamente e eu vou para a vitória. Porque eu não vou desistir da minha vida, eu não vou desistir de nem um minuto. Se hoje foi um dia difícil, amanhã vai ser um dia melhor. Se fosse hoje eu analisar o que já aconteceu e já passei, mas não faço isso. Eu dou graças a Deus que aquele dia já passou e eu já consegui, eu já me renovei e já estou forte novamente. Com a graça de Deus eu continuo mais um dia. Com a graça de Deus eu sou vitorioso. Com a graça de Deus os meus desafios, as minhas lutas estão sendo vencidas. Com a graça de Deus, mais um dia de vitória. Eu quero dizer para você que não importa o que está acontecendo na sua vida, mas eu quero acordar você e falar para você, ainda dá tempo da vitória, ainda dá tempo de acreditar e ainda dá tempo de renovar a sua vida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está na hora de você entender.
Quem é o teu Deus? Quem é o teu pastor? É Deus. Jesus Cristo morreu por nós na cruz, com o amor do seu Pai. Então imagine o amor que Deus tem por nós. Deu seu Filho por nós. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E você também acredite. Ele é o caminho. Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A Eco7 fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e má circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46 99936 8182 ou 99941 0072. Tudo bem, pessoal? Sou o professor Williams Costa, do programa Gerencie Sua Vida e também autor do livro A Caravela. Eu trago uma reflexão bem oportuna nesse momento em te perguntar, você está feliz com os resultados obtidos? Atualmente você está colhendo bons frutos? Ah, professor, eu estou insatisfeito com a minha vida pessoal, profissional, conjugal, familiar. Então eu vou dizer para você o seguinte: se você não cuidar da tua vida espiritual, você não evolui como ser humano, como cidadão, como gente decente. E o que é evoluir na vida espiritual? Uma das coisas que eu não abro mão é rezar de manhã, de tarde e de noite. E não é rezar para pedir, é rezar para agradecer. É rezar para ter uma consciência desperta de quem somos nós. Professor Williams, filho de papai e mamãe, eu preciso honrar eles. Professor Williams, filho da grande família da humanidade, eu preciso honrar meus antepassados. Professor Williams, filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. E o quanto que estamos honrando essa paternidade. E Deus, como um bom pai, fala sim para todos nós. Sim, você consegue. Sim, você pode. Sim, você merece o melhor da vida. Mas por outro lado, nós estamos verbalizando sempre coisas negativas, pensando sempre de forma negativa e sentindo a vida como difícil. Como que você pode mudar a tua realidade hoje? Mudando o que você está plantando. Porque hoje você vem colhendo exatamente o que está plantando. E se no futuro você quer colher coisas boas, comece a plantar coisas boas hoje. Sendo gentil, educado, estudioso, estude mais do que os professores exigem. Seja um filho amável e respeitoso com os pais, mais do que eles sonham. Trabalhe mais que o dinheiro lhe paga. Dessa maneira você vai se tornar um cidadão do bem e honrar a paternidade que temos como filhos de Deus. Pense nisso, reflita sobre isso e seja feliz.